question is, through your career and your writing and your acting, you've inspired so many people to enter the sciences. How do you balance science with science fiction? They're both the same. Você sabia que em pleno 2018 nós não conseguimos reconstruir o módulo lunar? Segundo a NASA, não temos fábricas ou ferramentas para reconstruir o módulo lunar das Apolos. Não temos os materiais e ferramentas que foram construídos para montar o módulo lunar. Nós não temos o conhecimento para entender como o veículo real difere dos desenhos. Não há como fazer o módulo lunar das missões Apollo nos dias de hoje. Os moldes e as ferramentas para construir o módulo lunar foram sucateados. Isso é admitido pela própria NASA e é de conhecimento público, como se pode ver na entrevista de Robert Frost, instrutor e controlador de voo da NASA. Se hoje disséssemos vamos construir outro foguete Saturno V e módulo lunar para ir à Lua, não seria possível fazer os moldes, dobrar e cortar metal. Nós não temos fábricas ou ferramentas necessárias. Nós não temos os materiais, nós não temos o conhecimento para entender como o veículo real diferia dos desenhos. Nós não sabemos como operar o veículo. Incrível, não? Uma das maiores máquinas criadas pelo homem e que teve 100% de sucesso foi simplesmente sucateada e não pode ser reconstruída hoje com mais de 40 anos de avanços tecnológicos. Ela só se faz presente no imaginário, inoperante em museus. Com 5 décadas de tecnologia mais avançada, não voltamos à Lua e ninguém saiu da baixa órbita da Terra desde a última viagem à Lua, que foi em 72. Por que não voltamos? Com a palavra, o astronauta Buzz Aldrin. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Because we didn't go there. Exato. Nós não voltamos à Lua, pois não fomos lá. Ever dreamed of going up to outer space, or maybe meeting other beings from another place? Have you ever wondered what it's like on other planets? Then you watch a science show and come to believe you understand it. You feel empowered by the knowledge and you feel enlightened, listening to Bill Nye and Neil deGrasse Tyson. But then you wake up and you start to see the obvious. Life is just a lie and this whole world ain't what we thought it was. NASA's missions to the moon were never completed. They just filmed them in a room and people believe it. I used to wonder what it's like to be an astronaut. Now when I see them acting, I can't help but to laugh a lot. They give us cartoons and they claim that we live on a ball, but it's flat and it's not moving or spinning at all. Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. History has been rewritten by winners of wars, the Jesuit order, Khazars, Freemasons, and more. They pulled the veil over our eyes, and it's time to awaken. Through organized indoctrination, our minds have been taken. It's time we take our power back and we rescue our people. The Vatican and the bankers are like Resident Evil. They may have had the greatest plan that was ever concocted, but Illuminati never thought that they'd ever be spotted. They're manufacturing reality all in our heads. They tell us if the earth is flat, then we'll fall off the edge. But if it is a spinning ball, we won't fall off it then. And gravity is our imaginary magic friend. Why is water always flat when unmanipulated? Why are pictures of the earth computer generated? Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go.
100% crystal clear that you and the other space programs that are in operation are connected and are deceiving the entire world. More and more people are waking up every single day, and we are now able to see right through you. But what we really want to know is, why are you lying? Sincerely, me and the great people of this earth. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Toda vez que vejo os vídeos das missões Apollo, tenho a impressão que os atornautas estão pendurados por cabos. Os atornautas são puxados para trás como se estivessem presos por algum cabo. A farsa da ida à Lua. Cabo. 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 A NASA definitivamente não é confiável. É uma empresa estatal de propaganda. Propaganda de que o universo surgiu de um puff cósmico do nada e que você veio de um oceano primitivo, ácido e escaldante há bilhões de anos atrás. E claro, que é primo dos chimpas. Se eu confio na NASA? É claro que não. NASA... Nesse vídeo eu vou mostrar o esquema, o passo a passo imaginário que levou o homem até a Lua. Se você quer ir até a Lua numa nave, o mesmo conto vai ter que ser repetido. Um conto famoso em todo o mundo e que as pessoas acreditam até hoje. Ok, vamos para o conto da Apollo 11. O primeiro estágio do Saturno V é acionado. O foguete decola. 2 minutos e meio de voo. O primeiro estágio é descartado. O segundo estágio é ligado. Três minutos e meio de voo. A torre de fuga é descartada. 9 minutos de voo. O terceiro estágio é ligado. 12 minutos após o lançamento, o foguete está em órbita. Injeção translunar. Cerca de 3 horas de missão. Separação do módulo de comando. O módulo de comando gira 180 graus para acoplar com o módulo lunar.
A tripulação ligou o motor do módulo de serviço contra a direção da viagem, diminuindo a velocidade da espaçonave para que ela pudesse ser capturada pela gravidade da Lua. A tripulação está na órbita lunar e se prepara para o pouso. Preparando-se para pousar na Lua, 2 astronautas são transferidos para o módulo lunar. O módulo lunar se separa do módulo de comando. O piloto do módulo de comando fica sozinho na espaçonave em órbita. 102 horas de missão. A descida completa levou cerca de 1 hora. Com apenas fotografias orbitais do local de pouso, o comandante teve que escolher um local seguro para pousar. « 103 horas de missão. A Apollo 11 pousa na Lua. Os astronautas se preparam para sair do módulo lunar. Sair e começar a explorar a superfície da Lua. Decolagem, 124 horas de missão. Cerca de 20 horas após o pouso na Lua, era hora de voltar para a Terra. O estágio de descida funcionou como uma plataforma de lançamento para o estágio de subida. O módulo lunar é pilotado até acoplar com o módulo de comando, que estava em órbita. Demorou quase 4 horas para acoplar os dois. O módulo lunar é descartado. O combustível do foguete é queimado para a nave sair da órbita lunar. Assim como aconteceu na ida à Lua, várias queimas de combustível na volta à Terra para ajustar o caminho da espaçonave. A nave não entrou em órbita ao redor da Terra. Ela veio da Lua e chegou à Terra com uma velocidade de 39.000 km/h. Cerca de 194 horas de missão. É hora de descartar o módulo de serviço. 195 horas de missão. O módulo de comando, equipado com um escudo térmico, entra na atmosfera da Terra. Depois de cair por 11 minutos, os paraquedas abrem e desaceleram a queda da espaçonave. Resgate. A tripulação abre a escotilha da nave e respira o ar fresco da Terra.
A ida do homem à Lua é uma fantasia muito bem contada. Um conto dizendo ser real, que não pode ser verificado nem por mim e nem por você. Com um telescópio aqui na Terra, é possível ver a bandeira na Lua? Ver as pegadas dos astronautas e os jipes que ficaram lá? Não, não é possível. Aqui na Terra, nenhum telescópio tem resolução suficiente para fotografar qualquer coisa deixada na Lua. Nem mesmo o aposentado telescópio Hubble tinha essa capacidade. Tudo o que temos são fotos divulgadas pela própria NASA, de um suposto satélite que está orbitando a Lua. Você vai ter que confiar na NASA para acreditar que o homem pisou na Lua. Os farsantes são os mesmos que fornecem as provas. Que coisa conveniente. Por falar nisso, por que não voltamos? Bom, tem uma palavra que resume tudo: radiação. A radiação do cinturão de Van Allen. A radiação solar. A radiação cósmica. A radiação mortal do espaço impede qualquer viagem tripulada até a Lua. Na verdade, a própria NASA admite o perigo da radiação do cinturão de Van Allen. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. Testar a tecnologia? Ué, qual a dificuldade do homem sair da baixa órbita da Terra? Não fizemos isso 6 vezes na ida do homem à Lua? Por que a radiação seria um problema agora? Não foi um problema na década de 60? Muitas pessoas dizem que é uma mentira grande demais para ser contada, tão grande que seria impossível de fazer. Sério? Elas se esquecem que vivem em um mundo cheio de trapaças e mentiras. Em um mundo como esse, mentir sobre a ida à Lua é café pequeno. Não são 100 mil pessoas que trabalham na NASA que estão mentindo, mas apenas a alta cúpula, um punhado de pessoas. Pensa comigo, se você participa de uma empresa e seu chefe é corrupto, isso significa que você sabe que ele é corrupto? Não, claro que não. Da mesma forma, acontece com os funcionários da baixa hierarquia da NASA. Quem limpava os banheiros da NASA sabia da farsa? Não. Quem analisava os sistemas da NASA sabia da farsa? Não. Os engenheiros da NASA sabiam da farsa? Não. Provavelmente não. E eles terão orgulho em dizer que participaram da maior missão da humanidade. As peças para as missões Apollo foram feitas em muitas fábricas diferentes espalhadas pelo mundo. Pergunta: os engenheiros que construíram milhares de peças para as missões Apollo servem como prova de que o homem pisou na Lua? Não, claro que não.
Todas as empresas e pessoas que construíram o módulo e o foguete não provam que o homem pisou na Lua. Elas só provam que o módulo e o foguete foram construídos. Nessa perspectiva, não é necessário que centenas de milhares de pessoas estejam mentindo para sustentar a farsa. Apenas um seleto grupo teria conhecimento da farsa. Só quem estava no topo da hierarquia tinha uma visão total do projeto Apollo. Bom, quem não acredita na ida do homem à Lua é chamado de conspiracionista. Interessante, pois o termo teoria da conspiração foi criado pela CIA para se desviar das críticas. Os conspiracionistas são, na verdade, pessoas corajosas e independentes. Pessoas com evidências que colocam a ida do homem à Lua em xeque. Não é necessário uma teoria da conspiração para você verificar que existem erros nas fotos da NASA e contradições nos relatos dos seus astronautas. Duvidar da ida à Lua não é ser um conspiracionista, mas sim alguém em busca da verdade. A verdade pode ser desconfortável e ao mesmo tempo estar bem na frente dos nossos olhos. Tipo, você acredita que o espaço é um circo de palhaços? So water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity. So we need to be very careful. Não, eu não acredito que o espaço é um circo. Quer dizer, a não ser que o espaço seja feito nos estúdios da Disney. Esses astronautas, se eles fossem pressionados, eles iriam falar a verdade. Mas o que você vê nas entrevistas que fazem com eles é só aquela conversa mole, sabe? Aquela propaganda. Ninguém pressiona absolutamente nada. O único que fez isso foi esse jornalista, o Bart Sibrel, e você começa a ver os caras praticamente desesperados. Desesperados, correndo, dando soco, suando frio, vamos assim dizer, certo? Então, bom, acho que já falei demais. Você agora que vai analisar, você vai ser o juiz, tá? Preste atenção nos detalhes e esse vídeo ele fica sendo assim como a cereja do bolo para tudo que já foi apresentado. Então, a farsa da ida à Lua, e para mim é muito claro que é uma farsa, é um caso cumulativo. Você vai acumulando evidências. Fiquem com o documentário. Would you swear to on the Bible that you walked on the moon? I'm not going to do it because I'll do it over here. I won't do it on your camera. Well, why not? Because it just isn't an appropriate thing to do. Well, but you're an asshole to do that. You're the same guys, just different guys that did the other person I told you about. Well, would you put your hand on, if you walked on the moon, here's the opportunity to set the record straight, to put your left hand on the Bible, left hand, raise your right hand, and you realize this can be used as a video deposition in the future, and if you lie, you'll be guilty of perjury. I understand that. Okay, say your name. My name is Alan Bean. I swear to God and affirm. I swear to God and affirm. Under penalty of perjury. Under penalty of perjury. Treason. Treason, no, not treason. Treason has nothing to do with it. Let me rephrase this and say, I've got my hand on the Bible. I went to the moon, I walked on the moon. All the other people that you think are people that NASA says went to the moon and walked on the moon go to the moon and walk on the moon. You won't say under penalty of treason. What's treasonous? That's doing something fraudulent to the taxpayers. That's crap. Well, what that about isn't treason. Under penalty of eternal damnation? Under penalty of eternal damnation. And under penalty of treason. Treason is when you sell out your country. Well, if you used $135 billion to not go to the moon. That's still not treason.
Treason is if you tell secrets to another thing. I've said enough. Now you can use that and say, well, you didn't say something else. No. I know how people are. It's okay. Well, take your stuff and get the fuck out. I've asked 6 other astronauts if they would swear on the Bible, and Yeah. they refused to do it. Neil Armstrong refused to do it. He Michael just Collins thinks, I know that. I know they do. Now, do you believe in God? Do I? Yeah. Do I? Yeah. Pretty much. I wouldn't swear on the Bible if I didn't believe it, but it doesn't make any difference. You'll change it like you want. Take your stuff and go, guys. I'm Bart with ABC Digital. How you doing? I was given a classified tape from the Apollo program. It's 31 years old. It's an unedited reel, including outtakes from the mission. It's got about 20 takes of a single shot of the mission. What mission? Apollo 11. Yes. And the photography is being forged in the mission. They're faking a shot of being halfway to the moon. And they refer to you on the tape as a shot that was done during Apollo 10, where you put a transparency over the window and move the camera of the Earth and move the camera back away from the window. Turn off the lights in the spacecraft and appeared to be halfway to the moon when in fact they were in Earth orbit. Huh, really? Yeah, and they said it was the same way that you did it on Apollo 10. So we wanted to give you the opportunity to put your left hand on the Bible, to raise your right hand, to swear to God. Stick it in your ear. Well, you were giving an opportunity to swear to God under oath that you walked on the moon. I don't do that kind of thing. Well, if you really walked on the moon, what's the problem of swearing to God that you did? Do you believe in God? You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to Get God away on the from Bible me. that you Get walked away on the from moon. me, okay? If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. Bart Sibrel, ABC Digital. How are you? Good. I'm the gentleman who found the classified tape from your mission of you faking the window shot, putting the transparency over the window when you were supposedly halfway to the moon when in fact you were in Earth orbit. I have no idea what you're talking about. I think you must be some kind of wacko. Okay, well, we have the opportunity to set the record straight. Well, we're asking you to... I'm not on the record right now. We'd ask you to... Would you please go away? Well, asking you to swear in the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? Can you tell me why you would have a problem doing that? Would you please go away? You don't remember the shot where you put the transparency over the window? We have it being done up to about 10 hours before they supposedly walked on the moon. I just don't understand why if you orbited the moon you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Can you tell me why? Are you afraid for the truth to come out? I think you're some kind of wacko, I really do. Well, I think it's wacky to not swear to God on something that's supposed to be obvious. Hey, Bart with ABC Digital. We need to get back to that signing. One quick question. We've All got right, very I limited was given a time. classified. Okay, I was given a classified tape showing part of the Apollo mission being falsified, of lunar orbit being falsified. Being falsified? Correct. We got an unedited tape from a source at the Johnson Space Center. Yes. Totally nonsense. We wanted to give you the opportunity to swear in the Bible that you orbited the moon during Apollo 15. Okay, thank you very much. Appreciate it.
Just one last question. If you orbited the moon, why do you have a problem swearing to God that you did so? Sir, I don't, but I don't feel like I have to do that because data speaks for itself. Well, we have proof that the mission was falsified. No, you don't have to. Sir, well, we do. I appreciate it. I appreciate it. Thank you here. Thank you. All righty. Howdy, Bart Sibrel, ABC Digital. I was given a classified tape from Apollo 11 showing them taking the photography of lunar orbit. Why don't you quote me and say it's bullshit? Well, would you mind swearing on the Bible that you orbited the moon? Come on. If you really orbited the moon, why would you have a problem swearing to God that you did so? Mr. Anderson, can I take a picture with you real quick, sir? Oh, we are. No more. We're through. Okay, thank you, sir. I've got on the tape Neil Armstrong rigging part of the photography where he puts the... That'll tell you how screwed up. Thank you, Mr. Anderson. Well, if you really walked on the moon, why do you have a problem? I mean, orbited the moon, why do you have a problem swearing to God that you did so? Would you please just stay back? Howdy, Buzz. Who's that? How's it going? Remember me? What's your name? Bart Sibrel. Would you give your name to my assistant? Yeah, I got one for you, one for your lawyer to sue me. That's right. I hope you do. I'd love to go to court and show them a window shot. I know you'd like to get a lot of attention, wouldn't you? Well, you're the one getting money for something you didn't do. You're getting a lecture for walking on the moon when you didn't. Well, that's called being a thief. Why don't you just That's called being a thief. Do you think you can get to heaven without repenting? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? I'm not trying to get in the middle tell of him anything, to get but out of here? This is a hotel. We'll call Right, the police. we pay. Come on in here, we'll call the police. Solicit You like Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? It doesn't, sir. I don't have nothing to do with this. But Okay. you cannot solicit on this property. We just paid to rent out the penthouse to shoot up there. So You can't solicit like this on this property. keep shooting. All right. Well, then I'd go through my measures. Yeah. You got to keep shooting, man. Okay. Well, you can put it on your shoulder. Don't be shy. Just come with me, Buzz. You really like attention, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying Will I you misrepresented get myself. away from me? You're a coward and a liar and a thief. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes. If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's the real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have give the it to tape. charity. It'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sibrel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Sibrel, you do not deserve answers. Would you swear on the Bible that you walked on the moon? You bet your sweet ass. Okay. Put your left hand on the Bible. Put your left hand on the Bible. Raise your right hand and say, I, Edgar Mitchell. I, Edgar Mitchell. Affirm. Affirm. Under penalty of eternal damnation. I don't believe in that, but if you of eternal damnation. That I walked on the moon on Apollo 14. That I walked on the moon on Apollo 14. Well, you know, you're the first astronaut to do that. We asked 6 other astronauts to swear on the Bible, and they refused to do it. Well, I don't particularly like to take oaths like that either, because I don't accept the Bible as a gospel of anything except a historical record. But we did go to the moon. You bet your sweet ass we went to the moon. Okay, turn off the camera. Your interview is done. I've given you all the time I'm going to give you. Okie dokie. Good to meet you. I don't say it's a pleasure. Understand. Please get your ass out of my house. Okay. And you came here under false pretenses,
And I think you're an asshole. Well, and if you continue this, and if you press us, I will personally take you to court. I hope that you do. I invite you to. I'm going to give you my card so you can arrange that. And I'm encouraging you to arrange. You're frankly not worth it. No, we have you on the record saying you'll take me to court. I hope you do. Because we have proof that would prove it in a court of law that Apollo 11 didn't go to the moon. And I think it's something that you should see. I don't say that lightly, believe me. I don't say it lightly. You have joking, sir. People can have fun. And maybe do that if they feel like they want to have a little fun on a trip to the moon. And as an independent producer, okay, we're heading out. Doing that is against moral ethics. Lying about going to the moon is a satanic lie of gigantic proportions. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get... I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of the Black House. You want to get a gun and shoot them at them before they get out of the office? We have a video camera running if you want to do it. All right. That would be great footage for us. See you later. In court, I hope. Want to call the CIA? Have them whacked. Por que eles têm medo, raiva, se estão falando a verdade? Quem não deve, não teme. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. 3, 2, 1, 0. All engines are running. Lift off. We have No, cut. Hey, let's wait until we get into orbit before the ball comes down. Thanks. Os astronautas na Lua não fotografaram estrelas. Mas não é só isso. Eles também dizem que não viram estrelas na Lua. Onde eu sei que a Lua está, há simplesmente um vazio negro. A presença da Lua é definida pela ausência de estrelas. O segundo homem a pisar na Lua teve o mesmo problema em ver as estrelas. Não era uma coisa fácil de se fazer em uma roupa pressurizada, inflada, tão dura quanto uma bola de futebol, com uma viseira de sol dourada projetando-se do meu capacete. Mas consegui direcionar minha visão para casa, e lá, no céu negro e sem estrelas, eu podia ver nosso planeta, não maior do que meu polegar. O primeiro homem a pisar na Lua concorda com ele. Nós nunca fomos capazes de ver estrelas a partir da superfície lunar, ou do lado da luz do dia da Lua, a olho nu, sem olhar através da óptica. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar early what stars we could see. I don't remember seeing any. Note a reação de surpresa de Armstrong. Ele parece desconfortável quando seu colega, Michael Collins, diz que não lembra de ter visto estrelas na Lua. O primeiro homem a pisar na Lua está extremamente tenso, como se estivesse mentindo. Mas é claro, depois de tanta mentira, eu também ficaria nervoso. Sim, é uma mentira descarada. Na Lua, as estrelas devem ser muito mais brilhantes por causa da ausência de atmosfera. Ah, mas espera aí, a NASA não disse recentemente que a atmosfera da Terra chega até a Lua? Ué, os astronautas que pisaram na Lua não sabiam disso? Eles não sabiam de nada.
E para piorar, Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, disse que não viu nenhuma estrela no espaço entre a Terra e a Lua. Armstrong, I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun. Que bagunça, cara! Você se complicou legal nessa. Agora, dá para entender por que Armstrong raramente dava entrevistas. Ele se contradizia com tanta mentira. Outros astronautas dizem o oposto do que foi dito por Armstrong. Can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. Yeah. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. On a clear night in Colorado, up in the mountains where there's no light, and you can see all these stars. We'll multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. To you is the coolest, most amazing thing about being in space? The coolest thing for me is the experience of floating, not feeling my weight, and hanging by a window just after sunset and watch the stars in the big black dome of the sky. There's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the gas Magellan clouds of the Milky Way galaxy. Existe algo muito estranho nessas declarações dos astronautas sobre as estrelas. Buzz Aldrin e Jack Schmitt, que supostamente pisaram na Lua, dizem que o céu lá era completamente negro. The sky, of course, was black, but it had sort of a velvet sheen to it. The biggest visual surprise was just how black the sky was. You have a brilliant sun, brighter than any sun you normally would see, even here in New Mexico. You have these extraordinarily high mountains. We were in a valley deeper than the Grand Canyon. But then you have this black sky, a sky blacker than black, as the old Vidicon expression used to be. Mas espera aí, tem astronautas que andaram na Lua dizendo que o céu na Lua era completamente negro. Porém, tem outros astronautas que também supostamente andaram na Lua dizendo que o céu da Lua era cheio de estrelas. Afinal, quem está falando a verdade? Ou melhor, todos eles estão mentindo? O primeiro astronauta comercial de uma empresa privada não concorda com Armstrong. Ver o céu azul brilhante se tornando escuro e ver estrelas aparecerem durante o dia é absolutamente alucinante. Por que tantas afirmações contraditórias? Eu sei por quê. Um astronauta da Apollo falou besteira em uma entrevista, dizendo que não viu estrelas na Lua. Então, os seus colegas astronautas tiveram que apoiar essa mentira para sustentar a farsa. Porém, nem todos falaram a mesma coisa e entraram em contradição. No final, tudo isso não passa de uma grande farsa. Seria mais fácil falsificar as imagens sem estrelas do que com elas. Por exemplo, esse filme da década de 50 fez a propaganda de como foguetes lançados na Terra poderiam pousar na Lua. Mesmo com todo o realismo para a época, não foi possível simular fielmente as estrelas. A melhor opção para a NASA deve ter sido mesmo deixar as estrelas de fora
das missões Apollo. Um detalhe curioso do filme é que mesmo na década de 50 foram utilizados cabos para simular uma gravidade baixa. Essa técnica de sustentação por cabos já existia antes da Apollo 11. Por que os astronautas não apontaram essa lente gigante de 500 mm para o céu lunar? Para tirar fotos incríveis da Terra e até mesmo de outros planetas, inclusive das estrelas. É um momento único que jamais deveria ser desperdiçado. Peraí, eles levaram um sismômetro para a Lua, mas não foram capazes de usar as lentes telescópicas para tirar fotos de outros planetas e principalmente das estrelas? Dá para acreditar nisso? Não, não dá. De qualquer forma, se fosse tão fácil ir à Lua com a tecnologia da década de 60, como fizemos de 6 em 6 meses entre 69 e 72, hoje já teríamos até mesmo pisado em Marte. O fato de sequer voltarmos à Lua com mais de meio século de avanço nos foguetes e computadores evidencia a farsa. It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. Essa foi a primeira conferência para a imprensa da Apollo 11. O astronauta Neil Armstrong parece triste, desconfortável, talvez com um sentimento de culpa por estar mentindo. In the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and slides which most of you have already seen. A sua postura encurvada, dificuldade e lentidão para falar. Esse homem parece estar feliz por ter pisado na Lua? Não, não mesmo. É muito cuidado com as palavras. Parece que saiu de um velório e não da fantástica viagem até a Lua. The flight, as you know, started promptly. And I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon. Our memory of that actually differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights and those. O que vejo no Armstrong é um homem obrigado a mentir. No fundo, ele não quer mentir, mas não tem opção. Essa é a profissão dele, ser um atornauta. E para ser atornauta não precisa muito, você vai ter que saber cantar, pular e contar piadinha. I was strolling on the moon one day.
In the merry, merry month of December. No, May. May's the month. May, that's right. May is the year of the month. When, much to my surprise, a pair of bunny eyes. Do-do-do-do-do-do. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Boy, do I like to run up here. No, not through this crater. Esses caras são malucos? E se a roupa furar? E se um micrometeorito atingir o módulo? E se faltar oxigênio? E os danos da radiação? Quer saber? Vamos pular, dar risada, afinal somos atores num set de filmagem bem seguro aqui na Terra. O espaço é o lugar perfeito para a mágica e a falsidade. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah. Load it. Yeah. Esse é um vídeo da Terra flutuando no espaço, na metade do caminho da viagem à Lua. Bom, pelo menos essa é a história oficial da Apollo 11. Vamos para a realidade. Isso é um vídeo da Terra em baixa órbita. Na baixa órbita, a Terra não pode ser vista em sua totalidade. Mas, na baixa órbita, você conseguiria simular uma Terra esférica através de uma janela circular. Sim, isso é uma janela circular filmando parte da Terra. Olhe para a borda, o círculo interior e exterior da janela da nave. A borda circular da janela causa a ilusão de uma Terra esférica vista à distância. A ilusão de uma Terra vista na metade do caminho até a Lua. Eles apagaram todas as luzes da nave para que as paredes ao lado da janela circular representassem a escuridão do espaço ao redor da Terra. Cut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. O que eles fizeram, de modo muito astuto, foi colocar uma câmera próxima da janela circular da nave, que estava na baixa órbita da Terra. Na baixa órbita, a janela da nave estava completamente preenchida com a Terra. Armstrong confessa que a câmera estava junto da janela circular do módulo. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. A câmera está praticamente colada na janela. E olha o que aparece, uma sombra. De quem? Já que a câmera estava filmando muito próxima da janela. Nessa cena, a Terra tem uma forma bem esquisita, parecendo um ovo.
Eles aperfeiçoaram a forma da Terra, adicionando um material escuro na borda da janela. Isso permitiu moldar uma forma esférica para a Terra. Eles também forjaram essa linha que separa o dia da noite na Terra. Isso realmente não é a Terra flutuando no espaço. Nessa cena da Apollo 11, a Terra não preenche a janela. Mas logo depois, no mesmo vídeo, a Terra preenche toda a janela. Estranho. Aqui já se passaram 34 horas da missão. Ou seja, eles deveriam estar bem distantes da Terra, tão distantes que ela não deveria preencher toda a janela. Conclusão: eles não estão na metade do caminho até a Lua. Eles estão na baixa órbita da Terra. Sim, na baixa órbita, e não numa viagem até a Lua. Ainda existe uma outra possibilidade para essa cena na janela, uma transparência iluminada. When the lights have been switched on, the other window shade opens and the exposure adjusted, we can see astronaut Mike Collins. The left-hand window we've just been looking at is now overexposed, but as we get closer, we can see that something is indeed clipped in front of the window. Is it that window-size color transparency of the Earth, with the sunlight glowing white behind it? It looks very much so. Why would they need to be videoing a picture of the Earth? Continuing with the shot, we panned around past Armstrong, who is in the center of frame, across to the right-hand side of the capsule. And here, would you believe, through the right-hand window is what appears to be the real Earth filling the view. From the Apollo 11 command module, the CSM, we're being shown two different views of Earth, but both cannot be correct. Given that the first version is purporting to be over halfway to the Moon, and on closer examination is seen to be a color transparency, we have to conclude that this image is not a true representation of the CSM's position. However, the time recorder reads out a mission elapsed time of 34 hours and 16 minutes. Where could they be? Well, as the second view of Earth fills the craft's window, we must conclude that they're in the relative safety of low Earth orbit, and not on their way to the Moon at all. That would then explain why they were videoing a picture of the distant Earth. It's worth noting that this star chart, which is obviously clipped to the window, is held there in the same manner as we suggest was the backlit transparency of the Earth we saw earlier. The buzz is two star charts that he is using right now as sunshades over the right-hand window, window number 5. Roger, we see the sun shining in through it behind him and... O governo federal americano quer que você acredite que essa é uma visão da Terra a uma distância de 200 mil quilômetros numa viagem até a Lua. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Se de fato esse vídeo foi feito na metade do caminho até a Lua, significa que deveria existir um delay, um atraso de uns 2 segundos na transmissão de rádio. Tipo, uns 2 segundos para o sinal chegar até a Terra e mais 2 segundos para voltar. Ao contrário do que esperaríamos numa transmissão de rádio de astronautas a mais de 200 mil quilômetros de distância da Terra, as transmissões nesse vídeo estão sendo feitas em tempo real, com Houston na Terra. Essas transmissões ocorrem quase que sem qualquer atraso. O mais surpreendente dessa transmissão é que ouvimos alguém dizer, "Fale". Imediatamente depois da ordem, Armstrong começa a falar. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Essa voz não é de Buzz Aldrin e nem de Michael Collins, os colegas de tripulação de Armstrong. Muito menos é a voz do controlador de voo em Houston, que até então falava com a tripulação. Além disso, essa transmissão foi realizada num canal fechado, que só poderia ser feita entre a tripulação da Apollo 11, no caminho até a Lua, e Houston aqui na Terra.
Armstrong tem que falar no momento exato para simular um delay de 4 segundos. E depois da ordem para falar, ele fala, como se fosse uma encenação, o roteiro de um filme. Goldstone says that the TV looks great. Over. De fato, um terceiro elemento na transmissão aparece misteriosamente e ordena, fale. Sem atraso ou delay, imediatamente após a ordem, Armstrong fala. Onde está o delay nessa cena? Deveria existir um delay de pelo menos 2 segundos se de fato eles estivessem a 200 mil quilômetros de distância da Terra. Esse foi um péssimo roteiro da NASA, que além de quebrar a física, deixou escancarado para todos a farsa. Surpreenda-se, mais de 50 anos depois das missões à Lua, ninguém voltou a sair da baixa órbita da Terra. Por quê? Porque não é possível sair da baixa órbita da Terra. Eles tiveram que fazer uma farsa para cumprir um sonho impossível na época, e que é impossível hoje. Houston, we have a problem. Que tal jogar golfe na Lua? Estão rindo da sua cara até hoje. Water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity, so we need to be very careful. Water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity, so we need to be very careful. Water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity, so we need to be very careful. Water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity, so we need to be very careful. Apesar de tantas brincadeiras, pulos e piadinhas na Lua, aquelas roupas dos astronautas eram terríveis. As luvas que os astronautas tinham que usar na Lua eram extremamente desconfortáveis, apertadas e duras. Era um terror para as mãos e unhas. Essas luvas são um pesadelo. Toda vez que você se move ou pega algo naquela luva, você tende a raspar a unha contra a bexiga do traje, a bexiga de borracha. Isso é doloroso em algum grau enquanto você está trabalhando, mas particularmente fica dolorido depois que você sai do traje e se prepara para o dia seguinte. No momento em que a missão acabou, as minhas mãos eram só bolhas. A pele dos meus dedos sumiu. Eu fiquei com bolhas em todas as minhas mãos. Minha principal memória é os meus dedos estando em carne viva. Todas as minhas unhas saíram do sabugo. Me lembro de ver sangue sob as unhas de Jenny,
não havia nada que você pudesse fazer. Era muito difícil trabalhar com poeira. Foi um grande obstáculo. Ela entrou nos poros da nossa pele e ficou sob nossas unhas. Demorou 3 meses para que a poeira saísse das minhas unhas. Ela se infiltra. Você se lembra das bolhas que nós tínhamos em nossos dedos? E dava para sentir que as suas unhas estavam voltando para as articulações? Na autobiografia do astronauta Eugene Cernan, ele fala sobre os danos que as suas mãos e dedos tiveram por causa das luvas nas caminhadas na Lua. Tirar minhas luvas foi um processo doloroso, e não fiquei surpreso ao descobrir que as juntas e as minhas mãos estavam cheias de escoriações vermelhas. Meus dedos pareciam quase quebrados, e eu tive que flexioná-los para ver se eles ainda funcionavam. Essa é uma foto dos astronautas Cernan e Schmitt, horas depois de terem voltado à Terra. Eles estão numa cerimônia pelo sucesso da Apollo 17. Veja a mão de Schmitt. Podemos ver sangue pisado em suas unhas. Isso seria esperado depois de tudo o que ele disse sobre as luvas machucarem as suas mãos e unhas durante as caminhadas na Lua. O outro astronauta da Apollo 17, que disse em sua autobiografia que as luvas machucaram suas mãos, não possui nenhuma ferida nas mãos nessa foto. Ora, que coisa suspeita! Esse não é o único registro que podemos ver as mãos de Cernan e Schmitt, horas depois de terem voltado à Terra. Nesse vídeo feito horas depois da comemoração do sucesso da Apollo 17, não há nenhum sinal de machucado nas mãos ou sangue pisado nas unhas de Schmitt. Mas peraí, ele estava com sangue pisado nas unhas, e horas depois não está mais? O que aconteceu? Veja essa foto, ela foi tirada horas depois que os astronautas saíram do helicóptero de resgate na volta à Terra. Não se vê nenhum ferimento nas unhas ou nas mãos de Cernan. Essa foi a primeira foto que Cernan tirou quando voltou à Terra. A sua mão parece perfeita, sem nenhum ferimento, contradizendo totalmente o que ele tinha dito nos relatórios e na sua autobiografia. Essa é uma foto da Apollo 17, feita pouco tempo depois das caminhadas na Lua de Cernan e Schmitt. Também não se vê nenhum machucado nas mãos de Schmitt. Então, por que eles mentiram sobre as luvas e as unhas? Como justificar essa foto? As unhas de Schmitt não possuem nenhum ferimento logo depois das caminhadas na Lua e voltam a ficar sem nenhum machucado, horas depois da comemoração da Apollo 17. De onde veio esse sangue pisado? Será que foi uma farsa para confirmar os relatórios? Esse relatório dizia que o astronauta Eugene Cernan tinha uma lesão herpética, herpes na boca e hematomas nas mãos. A NASA diz: os 2 tripulantes na superfície lunar desenvolveram hematomas no sabugo em ambas as mãos, devido ao comprimento insuficiente do braço de seus trajes de pressão, como na Apollo 15. O comandante também tinha uma lesão herpética no lado direito do lábio superior, que tinha aproximadamente 72 horas no tempo de recuperação. Pois bem, assim como dito pelo relatório da NASA, podemos ver a lesão herpética na boca de Cernan nessa foto da Apollo 17.
Porém, ele não tem nenhum sinal visível de hematomas nas mãos ou de machucado nas unhas, o que contraria o relatório da NASA. As juntas e as minhas mãos estavam empoladas com uma escoriação vermelha ardente. As nossas mãos estavam lascadas, cruas e sangrando. Ora, onde está o machucado em seus dedos e mãos? Não vi absolutamente nenhum. As fotos de Cernan e Schmidt, supostamente tiradas no módulo de comando após as caminhadas na Lua, durante a Apollo 17, não mostram nenhuma evidência de machucado nas mãos e unhas, como eles alegaram terem sofrido. Conclusão: as fotos contradizem os relatórios. Exatamente o que acontece em uma farsa.